Olá pessoal, esse é o canal Understandable Simplification. Meu nome é Rafael Basílio. Se você gostar desse vídeo, deixe um like, compartilhe e se inscreva no canal. Vamos lá pessoal! Olá pessoal, hoje nós vamos resolver o exemplo 01, que se refere aí a uma peça de quarto de círculo, tá? De SAE 1020, esse material aqui, cuja espessura a gente pode ver que é muito pouco relevante perto das outras dimensões, nesse caso o raio desse quarto de círculo de 5 metros. A pergunta é, por que ponto nós podemos içar esse componente de modo que a gente faça essa operação de maneira balanceada? Na verdade, se a gente içar realmente só por um cabo de aço, essa operação é considerada insegura, tá? Então, a gente faria, por exemplo, um cabo de aço aqui, outro aqui e outro aqui, faria a convergência desses três cabos de aço para um anel de carga e aí sim realizaria essa operação, tá? Só para deixar isso claro. Então, como a gente está diante de uma questão em que o campo gravitacional é constante e o material é o mesmo na peça como um todo, a gente pode simplificar esse ponto pelo cálculo do centroide propriamente dito. Tá? Então, calculando o centroide dessa peça, ou seja, as coordenadas centroidais dessa peça, a gente consegue, então, fazendo convergir os cabos de aço para um ponto acima, né, superior aqui ao ponto que vai estar na própria peça, a gente consegue realizar o içamento propriamente dito, tá certo? Então, vamos lá resolver essa questão. Vamos resolver aqui. Então, a gente tem aqui, ó, vamos desenhar basicamente aqui um esboço desse componente, tá certo? É claro que é muito interessante que nós coloquemos agora o sistema de coordenadas, tá? Isso é fundamental, tá? Então vamos colocar aqui o sistema de coordenadas, tá? X e Y ali, como a gente disse, a espessura está em Z, então nós não vamos nos preocupar agora, tá certo? Então a gente tem que, por exemplo, se a gente tem o campo gravitacional constante, então a gente está diante de uma peça também de mesmo material. Desse modo, a gente, em tese, está falando do quê? Do cálculo do centroide. Tá? A gente viu aí num vídeo passado que se a gente está diante de um campo gravitacional constante e se a gente está diante do mesmo material, ou seja, material homogêneo, então basta que calculemos o centroide, de modo que a gente tenha então esse ponto pelo qual içar essa peça determinado. Então vamos fazer aqui, primeira coisa, depois de colocado aí o sistema de coordenadas, é traçar uma estratégia, né? Porque se a gente vislumbrar aqui a expressão matemática do centroide em x, por exemplo, então a gente está diante dessa expressão, tá? E claro que tem a expressão para y também, a gente vai ver logo em seguida, de modo que a gente precisa de uma estratégia de integração para essa área infinitesimal dA. Então, se a gente fizer, por exemplo, algo como isso aqui, né? Bem pequeno mesmo, tá? Representando aí um elemento infinitesimal, tá certo? Então, a gente vai chamar isso aqui de dr e a gente vai chamar isso aqui de dl, tá? É um comprimento diferencial ali. Tá bom. Só que dl
né? Se a gente colocar aqui DL pode ser expresso por meio de R e o determinado ângulo. Porque a gente está vendo um ângulo aqui, ó. Se a gente observar isso aqui, né? A gente tem esse ângulo aqui dθ, tá certo? De modo que DL, portanto, é R dθ, correto? Então a gente tem o seguinte caso aqui. Então, vamos pegar primeiro o denominador, tá? Que é só a área infinitesimal. Então a gente tem aqui, ó, que a área infinitesimal dA é dr vezes dl, né? Se a gente fizer aquela área infinitesimal, então a gente tem o seguinte, ó, dr dl na integral dupla aqui, porque a gente está com dois elementos infinitesimais, tá? Então a gente tem, na verdade, integral de dupla aqui, dr r dθ, né? Trazendo essa substituição para cá, correto? Então a gente tem o seguinte agora, né? Vamos colocar agora os limites de integração para a gente possa tratar melhor essa integral. Então a gente tem aqui, ó, de 0 a π sobre 2, né? De 0 a π sobre 2, tá? O outro limite de integração, o r, então ele vai de 0, vamos chamar de r por enquanto, tá? Só para deixar literal. Só para deixar literal, e aí a gente tem aqui, então a gente tem aqui, ó, deixa eu colocar até com outra cor aqui, então a gente tem R dr dθ, correto? Então a gente consegue extrair aqui o seguinte, então, de 0 π sobre 2, a gente vai ter o seguinte, R ao quadrado sobre 2 dθ, tá? Então a gente resolveu essa primeira integral aqui, ó, tá? Essa primeira integral aqui, ó, para depois resolver a mais externa. De modo que agora a gente tem o seguinte, né? Então a gente vai ficar aqui com π sobre 2, r ao quadrado sobre 2, portanto, né, vamos colocar aqui em termos do que a gente tinha lá no início, a gente tem π r ao quadrado a quarta. Né? Então, se a gente pegasse aqui 1/4 de círculo e calculasse a área, a gente ia chegar exatamente nisso. Esse aqui é só um caminho mais geral, porque a gente tem que estar preparado para geometrias mais complexas, de modo que a gente saiba o procedimento. É claro que para esse caso do quarto de círculo, seria a aplicação da fórmula direta. Entretanto, como temos que estar preparados para casos mais gerais, esse aqui seria o procedimento mais geral para encontrar essa área, tá certo? Então, além disso, existem diversas estratégias de integração, de modo que a gente chegue no mesmo resultado, tá? Então, agora a gente vai fazer para o numerador, tá? E aí para o numerador também existem diversas estratégias de integração, tá? Vamos fazer uma delas aqui, né? Então, vamos colocar aqui os eixos x e y, tá correto? Então, a gente tem o seguinte,
Vamos colocar aqui o nosso componente, tá? Origem aqui. E vamos adotar, por exemplo, esse elemento infinitesimal agora, correto? Então, se a gente tem esse elemento infinitesimal e a gente tem que calcular xcda, né? Então a gente tem o seguinte aqui, né? A gente tem aqui como sendo dy, e isso aqui é x. Só que, pelo conceito, a gente está falando do quê? Do x centroidal do elemento adotado. De modo que, então, a gente tem o seguinte aqui, ó. Quem é x centroidal nesse caso? Opa! É o centroide de aproximadamente um retângulo ali. Então, a gente tem x sobre 2, né? Integral aqui. dA. Quem é dA nesse caso aqui? É x dy. Então, x dy. Quais são os limites de integração? É de 0 a r. Certo? Então, integrando isso aqui, a gente tem, então, de 0 a r, x ao quadrado sobre 2 dy. Então, a gente tem, na verdade, aqui, x2, 2y, né, de 0 a r. Só que, peraí, deixa eu voltar aqui. Isso. Só que quem é, na verdade, x ao quadrado? Só para a gente... se a gente olhar que isso aqui é um círculo, então a gente tem a expressão, né? X ao quadrado mais y ao quadrado igual a r ao quadrado. De modo que x ao quadrado, então, vai ser o seguinte, ó. X ao quadrado é r ao quadrado menos y ao quadrado, correto? Então, a gente pode fazer essa substituição direta aqui. Então, a gente vai ter o seguinte, ó. De 0 a r essa integral. Então, a gente pode até colocar já essa constante para fora, nesse meio, de modo que tenhamos aqui 0r, tá? Então, a gente vai ter aqui x ao quadrado, então vai ser r ao quadrado menos y ao quadrado, correto? dy, tá? Então, a gente tem o seguinte aqui, né? Meio de r ao quadrado y menos y3 sobre 3, isso de 0 a r. Perfeito? Então, a gente tem o seguinte aqui agora. Meio de r ao cubo menos r ao cubo 3. Tá? Então, aí a gente vai ficar com o seguinte resultado. A gente tem, então, aqui meio de 2r3 sobre 3. Então, na verdade, a gente vai ter o quê? Esse 2 corta com esse 2. Então, a gente vai ter r3 sobre 3. Certo? De modo que, se a gente agora levar em consideração x barra, ou seja, o centroide em x, então aqui a gente já tem o seguinte. Então, x barra vai ser r ao cubo sobre 3 sobre o que a gente achou aqui, a integral da área, né? Então, deixa eu colocar com outra cor aqui. Π r ao quadrado sobre 4. Então, a gente vai ter
o resultado aqui do seguinte modo. 4R sobre 3π. Ou seja, x barra é igual a 4R sobre 3π. Como essa figura, basicamente, né? Se a gente olhar aquela aqui, como ela basicamente possui uma linha de simetria, né? Se a gente pega aqui 45 graus certinho, a gente tem uma chamada linha de simetria, ou seja, tudo que está desse lado aqui equivale geometricamente a tudo que está desse lado aqui. Então a gente pode provar matematicamente que se x barra vale 4R sobre 3π, y barra também vale 4R sobre 3π. Correto? Então a gente tem y barra e x barra. Além disso, temos também o cálculo agora de z barra. Só que, como a gente tem o mesmo material, de espessura constante, a gente pode dizer o seguinte, que z barra, nesse caso, vai estar exatamente no meio da espessura. Ou seja, z barra é T sobre 2, se T for a espessura. Correto? Então, a gente tem definidos aqui os pontos. Bom, me despeço por aqui. Até o próximo vídeo, se Deus quiser.